Prepare-se! Muitos mitos e verdades, algumas verdades, a respeito de probleminhas que não só, eu diria, acabam comprometendo a saúde, mas começam comprometendo a estética. É sempre assim. Aí, muitas vezes, o comprometimento com a estética faz você se preocupar para ver o que está acontecendo. E você descobre que isso está fazendo mal para a sua saúde. É por isso que a gente convidou ele mais uma vez. E o queridíssimo cirurgião vascular, Dr. Carlos Bessa. Bem-vindo. Tudo bem, Carol? Boa tarde, prazer é sempre nosso. Está aqui hoje para esclarecer esses mitos e verdades e sempre dar aquelas dicas do que fazer no momento que a gente tem conhecimento ou se depara com alguma situação de perigo. Então a gente vai começar falando das varizes e depois a gente vai para umas doenças aí mais graves. Mais graves. Mas as varizes já incomodam muito. Já, né? E são muito comuns, né? 40% da população, né? 40%. E a doença com maior prevalência na população, né? Comete muito mais as mulheres do que os homens. 5 para 1. 5 mulheres para 1 homem. Mas os homens também podem ter varizes. Tem, podem ter. A proporção é menor, né? O fator hormonal nesse caso conta. Hormonal, gravidez, né? Hereditariedade, né? Tá. As mulheres têm uma influência hormonal muito grande, tem a gestação, que é um fator importante de desencadeamento de varizes, né? Olha só. E vamos ao primeiro mito ou verdade, então. Tá aí, mitos e verdades sobre varizes. O primeiro na tela. Já tô com as plaquinhas aqui prontas para ver. Vamos lá. Primeiro mito ou verdade. Aí, varizes só ocorrem nas pernas. Isso é mito ou é verdade? É mito. É mito? É mito. Sério? É sério. Todo mundo pensa que é só nas pernas, né? É verdade. É mais comum nas pernas. É muito mais comum. Mais de 90% das varizes ocorrem nas pernas. Mas você pode ter varizes aonde? No esôfago. Sabia disso? Não. No esôfago? Tem doenças, esquistossomose, né? É uma doença que compromete o fígado e vai produzindo varizes no esôfago. Então você pode ter varizes no esôfago, por dentro, né? Olha só, como é que a gente descobre? A pessoa a barriga começa a inchar, começa a formar água, né? Já ouviu falar de água no abdômen, né? Água na barriga? Barriga d'água, né? Barriga d'água. É consequência de um comprometimento hepático. E aí quando você vai investigar, às vezes o primeiro sintoma desses pacientes, eles têm vômitos com sangue. Aí vai investigar com endoscopia, o esôfago está cheio de varizes. Olha, e varizes aí... esofágicas. Quem vai cuidar disso é um vascular. Não. Esse tipo de... Nem toda varizes quem cuida é vascular. Ah, boa. Entendeu? Esse tipo de varizes quem cuida é o gastroenterologista. Por que e o hepatologista. Porque a doença está relacionada com o comprometimento do fígado, né? Olha que interessante, doutor. Então, nas pernas é o vascular. 90%. Nas pernas é o vascular. Em outros lugares, braços... Então, essa pergunta é muito interessante. Muita gente vê uma veia dilatada no braço e acha que está com varizes no braço, né? Só que na grande maioria são pessoas que se exercitam e aí tem uma hipertrofia muscular e a veia acompanha a hipertrofia muscular. A gente chama isso de vicariância. Tá. A veia dilata para acompanhar a hipertrofia. Já viu foto de fisiculturista que é cheio de veia? No tórax? Pulam até, né? Você já viu? Aquilo não são varizes, né? São veias vicariantes que dilataram para acompanhar a hipertrofia muscular. E isso não causa um problema? Não é doença. É uma hipertrofia para drenar o sangue daquele músculo hipertrofiado. Olha só que interessante. Então, no nosso cuidado do que a gente está dizendo hoje, as varizes para o vascular são nas pernas. Nas pernas, isso. Próximo mito ou verdade? Olha lá. Meias elásticas previnem as varizes? Essa pergunta, assim, todo mundo pensa que previne, tá? Mas também é mito. É mito? É mito. As meias não previnem varizes? Não previnem. Qual é a grande indicação de meia elástica? Uma dúvida que todas as pessoas têm. Tá. Meia elástica é para você utilizar, que tem uma meia aqui masculina, né? É uma meia que você utiliza quando a pessoa tem sintomas. Quais são os sintomas que indicam a utilização da meia elástica? Pernas cansadas, pessoas que ficam longos períodos na mesma posição, policiais, médicos, enfermeiros, professores, e aí começa a ficar depois de umas horas com a perna cansada, sentir um desconforto. Essas pessoas se beneficiam com a meia. Tá. Agora, a utilização da meia vai prevenir a dilatação das veias? Não. Não. Olha que interessante. Não vai prevenir. Então ela é indicada para uso até diário se tiver
tiver esse sintoma. Se tiver sintoma, por exemplo, assim, se operou varizes, você tem indicação de usar meia elástica, né? Tá. Porque a perna depois da cirurgia fica um pouco inchada, a meia comprime. Se você acorda desinchado e durante o dia sua perna vai inchando, você pode ter necessidade de usar meia. Mas isso não é uma decisão da pessoa. Ela deve consultar um especialista, porque existem exames. Lembra que a gente comentou daquele exame de Doppler? Sim, sim. Que é um exame simples, um exame de ultrassom. Você faz e você identifica se tem dilatação das veias profundas, se tem insuficiência valvular. Lembra das válvulas que produzem a dilatação das veias? Às vezes a pessoa tem uma insuficiência valvular e nem sabe. Quando faz o Doppler, aparece. E aí ela só tem indicação de meia, porque senão ela vai ter complicações da insuficiência venosa. Se ela não tiver sintomas, mas ela quiser usar, faz mal? Não. Não faz mal. Mas também não vai prevenir nada. Não vai prevenir varizes. Mas um exemplo assim, uma pessoa vai fazer uma viagem longa, vai para Inglaterra, vai ficar 12 horas no avião. E ela incha normalmente, assim, ela não tem variz aparente, mas quando tá calor, ela incha. Essa pessoa pode se beneficiar de viajar de meia elástica. É uma boa indicação, usar uma meia elástica para viagens longas. E eu vou deixar uma perguntinha então. Daqui a pouquinho a gente vai fazer, a gente está mostrando aí na tela, a gente vai encher a tela para mostrar para vocês esse lance das válvulas que você explicou. Para a atividade física, será que é legal usar meia? Vamos deixar uma perguntinha para o doutor, que é a seguinte. Já então que o uso da meia elástica, ela não vai prevenir varizes, mas pode ajudar aí... Essa daí a gente vai falar daqui a pouquinho, Mar. Eu deixei uma perguntinha para ele. Ela pode ajudar nos voos longos e na atividade física. Praticar uma atividade física com uma meia elástica é saudável? Eu não recomendo para todas as pessoas, tá? Mas você já deve ter observado em academia, ou você faz exercício, tem umas polainas, né? Sim. Umas polainas que o pé fica de fora. Isso. Alguns atletas, esses atletas de alta performance, corredores, eles correm com essa meia, tá? Que eles acham que isso melhora a performance deles. Se você analisar, o exercício em si, ele já esvazia o sangue da perna. Tá. O sangue sobe pela contração muscular. Então, uma pessoa normal, que faz academia, que não é um atleta, eu não vejo necessidade dela utilizar desses artifícios. Agora, se você é um maratonista, que diferenças mínimas fazem a diferença no final... Os atletas e esse pessoal que lida com esses atletas de alta performance recomenda para alguns casos usar essa polaina para comprimir o sistema venoso superficial, porque a meia ela faz isso, né? O que a meia faz? Ela comprime a pele e a gordura e obriga o sangue a voltar por dentro, pelo sistema venoso profundo, né? Olha que legal. Então pode melhorar, inclusive, o rendimento. Performance. Mas o legal é conversar com o médico. Avaliar, né? Antes de utilizar. Mas pode ser uma dica aí pro pessoal que está fazendo exercício físico. Próximo mito ou verdade na tela. É aquele que a gente tinha deixado a respeito de gestação. É mito ou é verdade, então, que... Tá quase aí, vamos mandar, quase. Eu já vou perguntar para ele. Se é mito ou verdade que a gestação, então, as varizes aumentam? Sem dúvida. Né? É verdade. Essa é a maior verdade, né? É uma grande verdade, né, Carol? Às vezes a mulher não tem nada na perna, sai da gestação já com varizes, né? Esse período você diria que é o que mais compromete aquela mulher que já tem uma predisposição? Se a mulher já tem varizes e ela engravidar, entrar na gravidez com varizes, ela pode ter complicações na gravidez pela dilatação excessiva das veias. Para você ter uma ideia, se você já tem varizes, ela vai dilatar em torno de 3 a 4 vezes mais na gravidez. Uau. Porque o útero ele vai comprimir as veias do reto peritônio, aumentar a pressão na perna, e se você já tem varizes, durante a gestação elas vão ficar muito dilatadas e pode ocorrer o quê? Flebite. Formar coágulo, dar tromboflebite, ela ter dor, e isso pode até prejudicar o andamento normal da gestação. Né? Então a pessoa tem que engravidar já com esse problema solucionado. Eu oriento as minhas pacientes assim, se você tem varizes, você quer engravidar, ninguém hoje vai ter meia dúzia de filhos, é muito difícil, né? É verdade. A pessoa vai ter um filho, 2. Antigamente tinha 6, 8 filhos. Então se você tem varizes, você trata e entra na gravidez tratada. Que é a melhor situação. Que eu acho muito interessante. Eu vou deixar o próximo mito ou verdade, porque tem a ver exatamente com isso. Vamos colocar na tela. É mito ou verdade? Não era o último, mas tudo bem. Esse do salto a gente responde daqui a pouquinho. Tem um mito ou verdade que esse fica sempre na minha cabeça e eu imagino que esteja na cabeça das pessoas, que é... Mito ou verdade? O tratamento das varizes é sempre cirúrgico. Muitas pessoas... Você já vai contar. Olha aí. A gente sabe que prejudica, né? Aliás, está tudo ligado à circulação. É impressionante. A gente vai falar do salto agora, que é um lance que a mulherada também se preocupa.
O salto aumenta essa brincadeira e ele pode aumentar as varizes, provocar varizes? Essa pergunta é parcialmente verdade. Parcialmente. Então ela é um pouco mito e um pouco verdade. Um pouco mito e um pouco verdade. Por exemplo, este tipo de salto de 12 centímetros, que você anda meio na ponta do pé, se você usar isso o dia inteiro, você diminui a capacidade da sua bomba muscular, a musculatura da panturrilha, que é conhecido como coração venoso, jogar o sangue para cima. Você vai dificultar. Aí a força gravitacional vai forçar a parede da veia, vai machucar as válvulas que fecham, elas vão começar a ficar abertas, e esse aumento da pressão dentro da veia vai começar a produzir uma dilatação. Então, pessoas que usam esse tipo de salto todos os dias, elas podem ter uma dilatação de veias. Esse meu aqui, ele é aquele... Deixa eu ver se vocês conseguem mostrar, você já me conta, doutor. É aquele que tem uma super plataforma, tá vendo, na frente? E aí o pé, tá vendo como fica um pouco... distribui mais, né? Distribui mais, mas ainda assim dia inteiro... Não é tão ruim como esse, né? Esse é o pior, aquele salto agulha. Então a gente sempre orienta as pacientes assim, saltos de 4 a 6 centímetros é tranquilo. Entendeu? Tranquilo. Não tem problema nenhum. Usa um pouquinho. Agora, por exemplo, você vai sair, vai numa festa, um tipo de trabalho, você precisa de um calçado mais elegante, tem que usar. Mas sabendo que se você usar isso diariamente, o dia inteiro, isso pode prejudicar. Se você também tiver tendência, lembra, né, que a gente falou de hereditariedade. Se não tiver. Tem mulheres que têm 6 filhos, você olha a perna dela, ela não tem uma veia na perna. É verdade. Você já deve ter... A vovó não teve tantos filhos, mas ela tem mais pernas idade limpas, né? E não tem nada. Outras pessoas não têm um filho, são magras e são cheias de varizes, né? Olha só como isso é muito hereditariedade, né? E vamos então para aquela perguntinha que a gente tem inclusive um ilustra para responder a pergunta, que é essa. Antes dessa que eu queria falar do tratamento das varizes. É mito ou é verdade que o único tratamento para varizes é cirúrgico? É totalmente mito, né? É mito? Mito. Não é só cirúrgico? Não, a maioria do tratamento das varizes não é cirúrgico. A maioria. Sério? É. Então quem acha que vê uma variz, vou ter que operar, não? Não. E hoje a gente tem recursos no tratamento clínico. Você já deve ter visto essa aplicação de espuma densa, que é um tratamento que veio da Espanha. É esse que a gente está vendo? Não, esse é o tratamento, isso é mostrando a circulação, né? Tá vendo? Por dentro das nossas veias tem essas válvulas, que elas se abrem e fecham. Então, se você, por exemplo, se você lesar, isso aqui, esse é o tratamento cirúrgico. Esse é o cirúrgico. Cirúrgico. É o que ele vai extrair a veia, chama stripping da safena. A gente faz muito esse tratamento ainda hoje. Ainda se faz? Se faz. É um tratamento que dá excelentes resultados. Esse que tem essa luz aparecendo é o endolaser, que você punciona a veia, normalmente no joelho, e você passa a fibra ótica até 2 centímetros da junção da veia femoral, e aí você queima a veia, ela vai fechando, tá? Oh, que legal! E aí você deixa, a veia fica no local queimada. Então esses dois são considerados cirúrgicos. Um é o tratamento endovascular, que é esse, da fibra ótica, né? Que é o endolaser. E o outro, é o stripping, que é um tratamento que já se faz há mais de 50 anos, né? Que é uma cirurgia muito consagrada, né? Mas se faz há muitos anos e ainda hoje. Excelentes resultados também. Mas eu vou fazer o seguinte, eu quero que você me conte, até pra gente ter uma ideia, e isso é algo importante, assim... Quando uma paciente vai ter uma dessas opções e quando uma paciente vai fazer esse da espuma que você comentou. Você já me conta. Tá bom. Tá? A gente vai... Aliás, eu vi que você trouxe isso aqui. Essa é a nossa luzinha da verdade, né? Isso é pra avaliar. Eu vou pegar alguém. Pega uma das Renatinha, meninas. Quer vir na luzinha da verdade daqui a pouco? É a luzinha que mostra se tá tudo bem. É que aparece veias... Ah lá, pode? A Renatinha vai ver. Você visualiza veias que não são visíveis, entendeu? Às vezes você vê uma veinha, assim, uma microvarize, a hora que você coloca... Isso aqui chama-se fleboscópio. A hora que você coloca o fleboscópio, aparece uma veia maior que está alimentando esse vasinho. E aí você descobre por ele. Aí você tem que interromper essa veia maior, senão você não vai conseguir fechar o vasinho. Então fechou. Vamos ficar aqui na frente da mesa. A carinha dela, toda delicadinha. Não, é legal isso. Ela tá microfonada não, né? Deixa eu ter o mic aqui, ó.
Você já é nossa... Vamos lá. Fiquei curiosa, né? A gente estava conversando. A Renata é a típica paciente, assim, que ela tem alguns vasinhos, o estado geral da perna dela é bom, só que ela faz aplicação e ela sente que não está tendo resultado. Ah, você já faz, já fiz. Então, existia até, né? Quando você faz uma avaliação mais completa, vamos ver se eles chegam perto. Por exemplo, você vê a perna dela, isso é uma perna boa, mas a hora que você coloca a luz, vê se você consegue ver, Carol, aqui, no meio da forquilha. Você está vendo que tem uma veia reticular maior aqui? Tô vendo. Então, esta veia está alimentando os vasos. Se você não fechar essa veia, você não vai ter resultado nos vasos. Então, o que eu faço? Eu punciono essa veia com a agulhinha bem fina, injeto a espuma, fecha essa veia nutridora e o vasinho que está do lado. Então, o resultado, ele aparece praticamente imediatamente. Então, ela é um caso típico para espuma. Essa veia, uma veia reticular, é uma boa indicação a espuma. Por que a espuma é uma boa indicação? Isso é uma pergunta, por que eu vou fazer espuma, eu vou fazer aplicação com glicose, que também é um excelente método. É que quando a veia é maior, a gente tem que lembrar que tem um fluxo dentro da veia, o sangue está circulando. Se eu injetar um esclerosante líquido, vai lavar muito rápido, porque o fluxo do sangue vai levar o esclerosante e não vai lesar, não vai machucar a parede da veia. Porque o tratamento da varizes, a gente visa destruir a veia. Tem que destruir, porque aquela veia é doente. Mais os porque ela é doente. Então, se eu faço líquido numa veia maior, lava e não fecha. Agora, se eu faço a espuma, ela fica mais tempo em contato com a veia. Então, ela produz o quê? Um colabamento dessa veia, a destruição dessa veia. Então, é uma técnica que veio para somar no tratamento Que legal. E o que você já fez, Rê? Eu fiz só essas aplicações líquidas. Eu só fiz aplicações líquidas, parei de fazer faz uns 3 anos, porque eu acho que faz e parece que continua. Mas eu vou te dar uma dica que serve para as pessoas que estão em casa. Não adianta desistir. O problema não vai sumir sozinho. E, pelo contrário, ele vai piorando, né? Vamos lembrar o seguinte, Carol, a gente já falou isso. Veia doente. O que é uma veia doente? É uma veia que o fluxo do sangue está invertido. Veia doente transmite a doença para uma veia boa, porque as veias se ligam, transformando boas em doentes. Então, é um processo progressivo. Se você deixar, vai cada vez aumentar mais. Não adianta você fugir, entendeu? Porque vai piorar. Renatinha está aqui, então no caso dela, doutor, é clássico para espuma. O que eu faria com a Renata, assim, que a gente conversou? Ela vai fazer um Doppler colorido venoso, para ver o sistema venoso superficial e profundo, ver a safena, ver as veias profundas, ver as válvulas, ver tudo isso que a gente fala. E aí, estando tudo bem, aí ela volta, eu vou iniciar o tratamento da escleroterapia. E aí, nas veias reticulares maiores, ela vai fazer espuma, nas pequenas veias, as vermelhinhas, eu gosto da glicose. Aí faz a glicose nas pequenas, fechando as nutridoras. Daí você vai ter o resultado e você vai se animar. E aí você começa a fazer o controle periódico. Só que, no caso de uma outra, pra gente fechar, a gente tem 1 minuto e meio, né, Mar? Quem precisa da cirurgia? Varizes de grosso calibre. Aquela que já está meio pra fora. Tem umas veias gigantes, assim, aquelas veias bem saltadas. Insuficiência total da safena magna, que vai da virilha até o pé, tá? Pessoas que já têm alteração trófica na pele. O que é alteração trófica? A gordura, nossa, dá o seu braço aqui, Renato. É molinha, tá? A hipertensão venosa gera um endurecimento da gordura, ela começa a ficar dura. E isso é um início do caminho para formar ferida. Porque o problema de varizes não é só estético. Não, é verdade. Se você tiver uma doença venosa, uma insuficiência de safena grau 4 e você não tratar, pode no futuro aparecer uma ferida. Abrir uma ferida na perna pode fechar rápido, pode demorar bastante tempo. A gente vê muitos, né? Mesmo pessoas mais novas. Então, gente, o negócio é o seguinte. Tem que procurar o médico, não adianta querer adivinhar qual vai ser o seu tratamento, existem vários casos, várias etapas, como o doutor comentou, mas eu vou deixar aqui as redes sociais do querido doutor Carlos Bessa, que é cirurgião vascular. Vai lá no Face, coloca Carlos Bessa, ou no Insta, @CarlosBessa. E tem o site www.clinicabessa.com.br. Eu só posso te agradecer. É um prazer, querido. sempre.